Eu quero começar esse vídeo aqui de uma forma que você entenda que o que eu vou te passar aqui é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer. E se você que está procurando aí sair da corrida do rato, fazer o dinheiro de fato trabalhar para você, eu quero que você fique nesse vídeo até o final, que você vai entender mais ou menos como é que funciona a bola de neve em você criar renda passiva para você. Para você que não sabe o que é renda passiva nada mais é do que você fazer o dinheiro trabalhar para você. Você cria um negócio e esse negócio trabalha para você, te gerando renda passiva, te gerando renda que você necessariamente não precisa fazer muito esforço para ter aquela renda. E hoje, para você ter uma fonte de renda, criando uma renda passiva, eu vou te aconselhar aqui dois fundos imobiliários que, na minha opinião, é um dos melhores fundos aí a ser investido, tá? Ele paga um dividendo aí bem legal e as cotas, se você analisar, não é tão cara se você for investir ao longo prazo, tá? Entenda que o fundo imobiliário você tem que sempre pensar ao longo prazo. Não venha achando que você vai comprar dois fundos imobiliários ali e amanhã já vai ganhar R$ 2.000 por mês. Não é bem assim, tá? Então vamos para a tela do meu computador aqui que eu vou te mostrar o primeiro fundo imobiliário aí dessa que você pode colocar na sua carteira, tá? Então vamos lá, o primeiro fundo, pessoal, é o fundo HGELG11, tá? Atualmente esse fundo é um fundo logístico, tá? De várias empresas aí que tem galpão. Esse fundo imobiliário tem galpão que aluga para outras empresas, ou seja, é o famoso B2B, né? Empresa contrata outra empresa para ter o seu negócio, tá? Atualmente hoje a cotação do HGELG11 tá saindo em torno de R$ 159,99, tá? Ele tem aí um PVP de 0,99, que está dentro da média. Para você que não sabe o que é PVP, eu vou explicar isso num outro vídeo, tá? Ele tem uma liquidez diária de 6,83 milhões, tá? Que está também dentro da média. E esse fundo aqui, pessoal, ele tem uma base de cotação, né? O valor da cotação, você pode ver aqui nesse gráfico, que ele sempre vai estar subindo, tá? Ele sempre está valorizando esse fundo imobiliário aqui, tá? Em 2024, ele estava R$ 144,00 e hoje está saindo aí a R$ 160,00 aí na cotação atual. Hoje é dia 8/10/2025, tá? Ele tem uma rentabilidade aí mensal, né? No primeiro mês aí de 3,29%, que é uma rentabilidade bem legal aí, tá? Ele tem um patrimônio líquido, pessoal. Toda vez que você for investir em fundo imobiliário, se atenta ao patrimônio, tá? E a vacância daquele fundo, tá? O que é a vacância? É a quantidade de rotatividade que as empresas ficam no local, tá? Por exemplo, eu aluguei um galpão lá para minha empresa. Exemplo, o Mercado Livre alugou lá com esse fundo aqui. Quanto tempo que o Mercado Livre vai ficar como inquilino naquele galpão? É mais ou menos essa lógica, tá? E a rotatividade dele é bem legal, é 3%, então é bem legal a rotatividade, a vacância dele é bem legal, tá? Ele tem um patrimônio líquido de 5,48 bilhões, tá? Isso também você tem que se atentar quando você for investir em algum fundo imobiliário, que é o patrimônio líquido, tá? E aí muita gente fala assim, mas eu vou colocar um dinheiro numa empresa e se ela quebrar? Aí você pensa assim, cara, qual que é a probabilidade de uma empresa que tem um patrimônio líquido de 5,48 bilhões quebrar? É muito pouca, né? E atualmente, pessoal, o último dividendo que pagou aí foi de R$ 1,10. Muita gente acha que isso aqui é muito pouco. Pessoal, quando você... E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o efeito bola de neve.
Quando isso aqui vira uma bola de neve para você, o seu dinheiro trabalha para você e o próprio fundo consegue comprar outras cotas, daqui a um tempo, quando você olhar, você já está recebendo 300, 400 reais, R$ 1.000, dos R$ 2.000 de dividendo. Então, fica até o final que eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso, tá? Esse fundo aqui tem várias galpões, né? Nesse site aqui, se você quiser dar uma olhada depois, você pode visitar esse site aqui, que é o Investidor 10, tá? Ele tem todos os fundos imobiliários aqui, você pode dar uma olhada, tá? Mas aqui a gente vai olhar aonde está localizado esses fundos, tá? Ó, ele tem 17 galpão em São Paulo, tá? A maior parte dos galpão dele é em São Paulo. Em Minas Gerais tem 4 galpão, tá? Inclusive esse de Minas Gerais aqui é um próximo da minha casa. E aí toda vez que eu passo lá com a minha mulher lá perto do galpão, eu brinco com ela que eu falo assim, esse galpão aí é meu. É meu, de fato, porque eu sou cotista dele, né? Eu recebo dividendo dele, então é meu, né? Eu sou investidor ali do galpão, então teoricamente ele se torna seu também, porque você tem a parte de lucro dele ali recebendo. Isso que é legal do fundo imobiliário, pessoal. Você consegue ganhar dividendo, ou seja, você consegue ter aluguel todos os meses aí caindo na sua conta sem você precisar fazer nada, tá? Então ele tem 4 galpão em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco e 1 em Goiás e 1 em Santa Catarina, tá? O de Betim, que eu falei para vocês que é próximo aqui da minha casa aqui, ele tem a metragem aí total de 62.587 metros quadrados, tá? Então, pessoal, você pode ter mais detalhes desse fundo aqui, você pode usar esse site que ele é gratuito, Investidor 10, que é bem legal você dar uma olhada no fundo que você está investindo, até para você entender mais ou menos o que é a empresa, qual que é o objetivo da empresa, o que o fundo está fazendo, tá? Esse fundo é bem legal, muita gente investe nesse fundo aqui, tá? Aqui no próprio site você consegue ver a quantidade de cotista que tem deles aí. Esse aqui é os últimos dividendos, tá? Ele sempre está pagando dividendo de R$1,10, tá? Sempre está pagando. Geralmente ele paga, todos os fundos imobiliários geralmente pagam todo dia 15, tá? Que cai na sua conta. Muita gente me pergunta qual que é a corretora que eu uso. Que eu invisto meu dinheiro na Nubank, tá? Mas muita gente fala assim, mas a Nubank é confiável? Pessoal, a Nubank é confiável, é um dos maiores bancos aí que tem no Brasil, se não um dos maiores, né? A Nubank é muito boa, eu sempre investi, nunca tive problema na Nubank, tá? É muito simples de investir, depois eu vou fazer um vídeo na prática de como você comprar fundo imobiliário pela Nubank para você ver como é que é muito fácil, tá? Vou mostrar para vocês aqui a quantidade de cotista que tem desse fundo aqui, tá? Aqui, ó. A quantidade de cotista que tem, ó, você consegue ver no site, tá? Número de cotista tem 511 mil pessoas, tá? 511 mil pessoas aí que são cotista. A cada minuto aí são emitidas novas cotas aí, né, de 33.787. Então, é um fundo imobiliário bem interessante para ser investido, é um fundo bem confiável. Eu tenho ele na minha carteira, tá? Então, é bem interessante. Hoje, atualmente, ele está sendo vendido aí uma cota aí por 159, mas ele te paga um dividendo aí de R$1,10 aí todos os meses, tá? Fica até o final que eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer o efeito bola de neve aí, tá? O outro fundo imobiliário, pessoal, é o XPLG11, tá? É um fundo também bem interessante. Atualmente a cota dele está saindo a R$ 99,95. Ele tem um patrimônio líquido, ele tem uma liquidez diária aí de 3,14 milhões, que é bem legal também, tá? A valorização dele, olha o tanto que ele já valorizou. Em 2024, ele estava R$ 90,49. Atualmente, ele está aí R$100. Vamos arredondar aqui, ele está R$100
o valor da cota dele hoje. Então ele valoriza bastante aí ao decorrer do tempo, tá? As empresas, né? Vamos ver aqui, ó. Aonde estão localizadas as empresas aí. Aonde estão localizados os galpão, né? Que é o mais interessante. O legal, pessoal, quando você investe em fundo imobiliário, literalmente aquele galpão ali, ele se torna seu também, porque você é investidor. Enquanto você tiver as cotas dele, você é dono dele também, tá? A maior parte dos galpão que esse fundo tem é em São Paulo também. Ele tem 7 galpão em São Paulo. No Rio de Janeiro ele tem 3. No Rio Grande do Sul ele tem 2. Em Minas Gerais tem 2, que inclusive esse de Minas Gerais também é um perto aqui de casa também, que aqui em casa onde eu moro é um distrito que tem muita empresa, né? Então tem muito galpão logístico aqui, vocês não têm noção. Inclusive esse aqui do XP é o que está alocado ao Mercado Livre, tá? É um galpão gigantesco, tá? Se vocês quiserem depois, comenta aqui que eu posso ir no local e filmar para vocês o galpão, para vocês terem uma noção da quantidade de empresa que tem esses fundos aqui, tá? É só você comentar aí que eu vou lá e filmo e posto um vídeo aqui, ó, conhecendo os galpões dos fundos imobiliários. É bem interessante fazer um vídeo assim, hein? Porque muita gente faz vídeo muito no computador, mas não mostra os galpão. É legal você que é investidor conhecer o galpão também. Eu acho bem interessante. Depois eu vou fazer um vídeo assim. Então ele tem 2 em Minas Gerais, que inclusive é perto aqui da minha casa. Em Pernambuco também tem 2. Em Santa Catarina tem 2, tá, pessoal? Como eu falei, todo fundo que você investir, o mais importante de você ter mais ciência, né, saber o que o fundo se ele está pagando os dividendos corretos aqui. Ele está pagando um dividendo atualmente de 0,82, tá? Ele está pagando direitinho, sempre pagou esse fundo aqui. Eu tenho muito tempo que eu tenho ele na minha carteira, tá? E você tem que se atentar à liquidez, né, como eu falei lá no início do vídeo, e o patrimônio líquido que ele tem. Ele tem 3,31 bilhões de patrimônio líquido, tá? Então, qual que é a probabilidade desse fundo quebrar? Eu vou colocar aí que é quase zero, tá? Apesar que quando você faz investimento em fundo imobiliário, você está investindo em renda variável. Fique atento nisso. Não é renda fixa, tá? É renda variável. O que significa isso? A renda ela faz assim, ó. Mas é normal, em fundo imobiliário é normal. O que você tem que se atentar é o quê? Nos dividendos, tá? A intenção do fundo imobiliário é receber todos os meses. Essa é a intenção, criar renda passiva, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo também para explicar para vocês o que é renda passiva e renda ativa, para vocês entenderem. E eu recomendo vocês que estão começando a investir, comece a ler esse livro aqui. Esse livro é bem interessante, Pai Rico, Pai Pobre. É bem interessante, tá? Você entender o que é renda passiva, o que é renda ativa aí. É bem interessante você entender isso. Minha luz caiu aqui, aí pronto. Então, ele está pagando atualmente aí 0,82 centavos, ok? E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o efeito bola de neve, tá? O primeiro aqui que eu vou dar exemplo é o XPLG11, tá? O valor da cota é 90. Eu coloquei no chat GPT aqui para ser mais rápido, para ser mais objetivo. O valor da cota, como eu falei para vocês, está saindo a 99,83 centavos, tá? O dividendo por cota ele está pagando 0,82. Aí, ó, o número de cota. Eu coloquei para o chat assim: faça uma simulação de quantas cotas eu preciso ter, o valor investido que eu preciso ter para o próprio dividendo comprar outra cota, sem eu precisar investir de novo, tá? Mas o mais interessante, pessoal, o que eu sempre falo para a galera que está investindo em fundo imobiliário? Cara, sobrou um dinheirinho, compra uma cota, vai fazendo, vai colocando dinheiro. Quando você assustar, você está com um patrimônio gigantesco lá, tá? Então, legal é sempre, todo mês, você fazer aporte, tá? Colocar o seu dinheiro, investir, comprar mais cota, é bem interessante fazer isso, tá?
Mas se você quiser fazer esse efeito bola de neve, você comprar uma quantidade e deixar parado lá e o próprio rendimento comprar outras cotas, você também pode fazer, tá? No início eu fazia muito isso. Hoje eu não faço isso mais. Hoje todo mês eu compro mais cotas, tá? Eu faço isso. Então, ó, para você fazer o próprio dividendo, comprar mais uma cota, você teria que investir nesse fundo aqui no XP G11, você teria que investir 12.179. Nesses 12.179, todos os meses você ganharia R$100. Todos os meses sem fazer nada. Você colocando 12.179, todo mês cairia na sua conta aí na Nubank ou no Inter, onde você quiser investir. Todo mês cairia para você R$100. Ou seja, esses R$100 você pode comprar mais uma cota, tá? Sem o próprio rendimento você já consegue comprar mais uma cota. Ou seja, aquilo vai virar uma bola de neve para você, vai virando, e todo mês se você ir comprando, quando você assustar, você já não está ganhando mais R$100, está ganhando R$300, R$400 por mês, sem fazer nada, pessoal. Por isso que isso é legal do fundo imobiliário, tá? Então você precisaria investir R$12.179 para você fazer o efeito bola de neve nesse fundo imobiliário aqui, no XP LG11, beleza? O próximo fundo aí, pessoal, é o primeiro que eu mostrei para vocês, né, que é o HGLG11. O valor da cota dele atualmente está saindo a 159, vou colocar aí 160. Ele paga um dividendo por cota de R$1,10. Você viu que aumentou o dividendo? Porque o valor da cota dele é um pouquinho mais caro, tá? Então, para você ter o efeito bola de neve, você teria que investir R$23.358, tá? Então, seria 23.358 investido, e esse valor de 23.358 te renderia todos os meses R$160, que é o suficiente você comprar mais uma cota. Ou seja, pessoal, muita gente acha que é pouco, mas se você for comprar uma casa, exemplo, se você compra uma casa aí, uma casa não, um apartamento, se você paga num apartamento R$170 mil para você investir, né, para você ter um aluguel daquele apartamento, mais ou menos aí o inquilino vai te pagar aí mais ou menos aí uns R$700, R$800. Eu estou colocando a média aqui da minha cidade, tá? Um aluguel de um apartamento aí de 2 quartos, nesse valor de 170 mil, gira em torno aí de R$800 a R$900. Se você fizer uma carteira bem diversificada, com esse mesmo valor de 170 mil em fundo imobiliário, você vai receber muito mais dividendo. Você vai receber pelo menos aí vamos colocar aí, arredondando, uns R$1.200 por mês de dividendo, e o seu dinheiro vai estar valorizando, porque valoriza, né? Acaba valorizando. E aí, pessoal, por que é legal você investir em fundo imobiliário? Por que é legal você ter patrimônio em fundo imobiliário? Porque, vamos colocar assim, ó, da seguinte hipótese: se você tem um imóvel fixo, se você tem um apartamento para investimento, para alugar, para você ter a sua aposentadoria, você vai ter dor de cabeça com o inquilino. Se você não achar um inquilino legal, você vai ter dor de cabeça. Às vezes o inquilino não vai pagar o aluguel direito, paga atrasado, detona o seu apartamento, você tem que fazer manutenção. Às vezes o IPTU quem paga, às vezes é o proprietário do apartamento. Você às vezes tem que pagar a taxa de condomínio, porque geralmente quando você compra apartamento em condomínio, você tem a taxa do condomínio. Então tudo isso fica nas suas costas como proprietário do apartamento, tá? E aí tem a depreciação do apartamento também. Toda vez que o inquilino sair do seu apartamento, você vai ter que dar uma manutenção no apartamento para você alugar novamente. E hoje não é tão fácil alugar um apartamento, pessoal, para uma pessoa certa, tá? Então, o fundo imobiliário, você não tem essa dor de cabeça.
Você não tem essa dor de cabeça. Você deixou seu dinheiro investido lá, todos os meses vai cair o seu dividendo lá sem problema nenhum. Então, por isso que hoje eu optei em ter investimento, ter um patrimônio investido em fundo imobiliário, ter uma carteira diversificada, do que talvez comprar um apartamento para me ter ali um aluguel todos os meses para me fazer a minha aposentadoria. E eu vou falar para vocês, para você que não sabe fazer investimento, galera, cara, comece a fazer investimento. Se você depende do INSS, você está mais ou menos lascado, porque o INSS cada vez que passa tá de mal a pior. Então a probabilidade do INSS quebrar é muito grande, tá? E se você analisar essa geração que está vindo agora, essa geração Z, eles não querem trabalhar. Quem vai sustentar a aposentadoria nossa? Você está entendendo? Então é legal você já começar a estudar sobre investimento. Tem vários investimentos, talvez não é, eu estou falando de fundo imobiliário, mas tem investimento também, o investimento mais básico, que é o CDI. Você pode começar ali a fazer uma poupançazinha forçada. Poupança que eu falo, atrelado ao CDI, tá? Não esquece poupança normal. Não deixe seu dinheiro na poupança porque ele não acompanha a inflação. Fique atento nisso. Então tem várias opções de investimento, tá? E cabe a você a entender se você quer um investimento de renda fixa ou se você quer um investimento de renda variável. Na minha posição que eu estou hoje, a renda variável para mim é mais interessante porque o meu objetivo, o meu foco é a aposentadoria e ganhar um dinheiro todos os meses, ou seja, fazer o dinheiro trabalhar para mim. Esse é o meu objetivo. Então, por isso que eu escolhi fundo imobiliário. Agora, se você é um investidor mais conservador e tudo mais, vai para a renda fixa, tá? Porque a renda fixa, seu dinheiro vai estar parado lá, você vai emprestar para algum banco ou para o governo mesmo, tem um tesouro direto, e aí ele vai te rentabilizando ali. Na minha opinião, eu prefiro isso aqui porque eu quero aposentadoria, eu quero fazer o dinheiro trabalhar para mim. Esse é o meu objetivo. Então você tem que entender qual que é o seu foco, qual que vai ser o seu objetivo, tá? Então é isso, pessoal. É claro o objetivo. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixa seu like, compartilha. E se você está começando a investir, comenta aqui. Eu quero saber quais fundos aí você está investindo. E comenta também qual vídeo que você quer que eu traga para o próximo vídeo. E outra coisa, comenta também essa ideia de eu filmar os galpão, que eu sei que tem alguns fundos imobiliários aqui próximo da minha região. Se você quer que eu filme e faça um vídeo filmando os galpão aí para vocês verem mais ou menos aí as empresas que vocês estão investindo. Que é legal também você saber aonde está localizado o galpão, qual o tamanho do galpão, se tem empresa lá alocada no galpão. Então, se você quer esse tipo de vídeo, comenta assim, eu quero, achei legal, faça isso, que eu vou fazer, beleza? Então é isso, deixa seu like, comenta e tamo junto.